nós enviamos 2 irmãos nossos para o projeto Trans Brasil. A Trans é um projeto que o pessoal vai explicar melhor para cá, foi o Rafael e o Maguinho. Eu ia falar Magno, mas fica estranho, Magno, né? Foi o Rafael e o Maguinho, chega para cá os dois. Eu convidei os dois hoje para poder eles darem um testemunho do que eles viveram lá. Fica atento, porque o que eles vão contar aqui é você, querido, fazendo missões. Através da nossa igreja, que pôde enviar 2 irmãos que o coração arde por missões, e nós então só fizemos enviar, e eles foram e voltaram felizes da vida aqui para contar tudo o que aconteceu, tá bom? Graças a paz, igreja. Saudade de todo mundo, né? O pastor deu uma introdução com relação ao trabalho, né? Jesus Transforma. A Trans é um projeto de missões nacionais que ele foi, nesse mês de janeiro agora, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, onde que as igrejas enviaram alguns missionários para difundir cada vez mais ainda o Evangelho. Eu e Maguinha, a gente foi para Joinville, Santa Catarina, com mais um grupo de irmãos missionários, cada um de um cantinho no Brasil. Assim, a experiência que a gente vai testemunhar hoje foi algo assim, fantástico. Foi algo que, talvez assim, com o que a gente vai testemunhar, não chegue provavelmente nem muito perto do que a gente teve a oportunidade de viver lá. A nossa vida realmente foi, de certa forma, transformada. Ver pessoas sendo alcançadas, ver pessoas tendo a vida entregues a Deus, pessoas que viviam antes sem muitas perspectivas, tendo ali uma experiência com Deus, aquilo ali foi algo tremendo. Boa noite. Dando prosseguimento ao que o Rafael falou, nós vemos como a nossa igreja pôde nos abençoar. Tinham missionários com a gente lá de igrejas grandes, com mais de 600 membros, e que não nos ajudaram. E a nossa igreja pequena aqui veio nos ajudar, veio nos enviar. Eu tinha no meu coração assim, como uma pessoa, ela deixa tudo e vai para uma missionária, para fazer a obra de Deus, para ganhar uma para Jesus. E eu precisava entender isso para a minha vida. Eu precisava, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O que eu preciso fazer? O Rafael, ele sempre fala que nós temos que ter amor, paixão pelas almas, paixão pelas pessoas. E eu falava assim, Deus, me dá essa oportunidade. E eu fui conhecendo o trabalho das missões nacionais, da Trans, e Deus colocou isso no coração. E Deus me levou para Joinville. Logo lá nosso primeiro dia lá, Deus pôde confirmar. É assim que uma pessoa vive na minha dependência, sendo abençoada, tendo o amor. Essa daí foi no culto de comissionamento, lá no acampamento batista catarinense, quando nós fomos recebidos. Essa daí foi no domingo, que a gente chegamos, ia ter um projeto lá na quadra da igreja, de capoeira, só que choveu. Aí fizemos uma roda de capoeira dentro da igreja, e a comunhão, assim, e antes do treinamento, eles assistiram o nosso treinamento todinho que nós tivemos para poder trabalhar com as pessoas. E eles interagiram e puderam ver, assim, aquela comunhão, aquele amor, ter um pouquinho do amor de Cristo. Como eles disseram, nós viemos aqui para fazer uma roda de capoeira e aprendemos um pouco da palavra de Deus. A Silvia virou e falou assim, Maguinho, leva roupa de palhaço, você trabalha com as crianças. No culto à noite com as crianças são muito carentes, muito carentes. Os pais, eles têm uma rotina, trabalho e casa, mas mais trabalho. Eles trabalham muito, então acaba que as crianças ficam em casa sozinhas, ficam largados na rua. Eles têm uma necessidade de atenção e de carinho muito grande, têm uma necessidade de ouvir falar de Jesus muito grande. E eles vêm, eles te pedem abraço, te pedem carinho, é uma coisa muito grande, são extremamente carinhosas as crianças. Esse ali foi o nosso primeiro dia, a gente visitando uma casa lá, esse é um pedaço, um pouco da galera que estava junto. Sou eu, né, na rua fazendo o serviço. O Rafael também ministrou, né, ele cantou, ele pregou, ele aconselhou, e os cultos ficavam por nossa conta, né, a gente pregava, cantava, dirigia, louvava. Essa menina do meio, a Tainara, ela é irmã do Cleoni. O Cleoni, ele é membro lá da igreja. Nós chegamos lá, e passou uns dias, chegou a notícia de que ela estava sumida, ela saiu de casa no Réveillon. 2 semanas depois, chegou, sem nenhuma notícia dela, chegou a notícia que encontraram duas meninas afogadas na Enseada. Na Enseada lá é uma praia lá. Então entrou aquele desespero, que a Tainara tinha ido com a amiga para a Enseada, o pouco da notícia que os pais tinham. Entrou o desespero, entrou aquela coisa assim, a Tainara faleceu. E nós nos reunimos, orando, falando assim, Deus, nos dá discernimento, nos mostra o que aconteceu. E os irmãos dela chorando, os meninos, os pais todos desesperados.
E no outro dia, a Tainara voltou. Ela tem 13 anos só. Imagina como que é. Os pais não tinham notícia. Ela saiu de casa no dia 1º e foi. As notícias que os pais tinham foi que ouviram na rua que ela tinha ido para a enseada com uma amiga. E foi assim, foi um desespero total, mas foi um milagre que Deus trouxe essa menina de volta. Nós podemos conversar com ela, orar, para ela estar tendo entendimento. Essa história dessa menina aí foi, para mim, marcou bastante, porque minha primeira trans, né, Deus já me colocou já à frente como para liderar, né, o grupo todo que estava lá. E quando chegou a notícia de que ela havia falecido, assim, houve um baque muito grande com relação a todas as pessoas que estavam lá, todos os missionários. E eu fiquei naquela, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Aí peguei meu celular, tentando ligar para o pastor Sérgio, e o coração angustiado, e chorando também junto com Cleoni. Daqui a pouco aparece o pai lá daquela menina lá na igreja lá, e o que eu vou dizer para ele, né? Eu nunca tinha passado por uma situação daquela. E foi assim, muito complicado, porque eu falei assim, meu Deus, aí tentei ligar para o pastor Sérgio várias vezes, não consegui, mas eu senti Deus falando no meu coração o seguinte, que quem vai chegar a falar por você vai ser eu. Quem vai dar as palavras certas vai ser eu. E quando eu cheguei para conversar com o pai dela, que ele estava desesperado e sem saber a notícia da menina, sabendo só que ela havia falecido, eu peguei e foi uma palavra de Deus mesmo para aquele homem. Falei assim, olha, espera, vamos descansar no Senhor. Porque a gente sabe assim, que Deus está zelando pelas nossas vidas. Ele não está alheio às nossas dificuldades. E no outro dia, a gente depois de ter orado por ela, de ver e receber a notícia de que ela estava viva, aquilo foi tremendo. Esse daí, essa de amarelo, é a Silva, ela foi a minha companheira lá na Trans. Foi bem engraçado. Nós viemos ao lado na van diante de Florianópolis e tivemos uma coisa muito grande. E a Vânia, ela chegou e falou, a primeira dupla que ela dividiu foi eu e a Silva. Ela chegou, não tinha dividido ninguém, falou, a dupla foi Deus que mexeu no meu coração. E ela chegou e entregou, vocês vão trabalhar com as crianças. E um dia a gente fazendo um recenseamento, né, que era a gente ir em casa batendo, fazia uma pesquisa religiosa e falava da palavra de Jesus. A gente foi numa casa, não tinha ninguém, e a moça ali do meio, a Edna, ela chamou, não tem ninguém aí não. A Silvia, vamos lá, Maguinho, fomos. Chegou, ela começamos a conversar com ela, a menina maior é a Flávia, a menor é a Aline, e o esposo é o Joelson. E começamos a conversar. Nisso chega o Joelson do serviço. Vamos entrar. E começamos a conversar, fazer um evangelismo, falar de Jesus. E graças a Deus, naquele dia, os 4 aceitaram Jesus. Foi abrir o coração e você via a necessidade que eles estavam daquilo, que faltava algo neles. E logo depois eles foram na igreja, estavam participando com a gente. Você via a necessidade, como foi prazeroso Deus poder conceder esse privilégio. E foi assim, muito bom mesmo. Daí a gente se preparando para a EBF lá. Foi 2 dias de mobilizações, foi muito bom. Assim, tivemos 41 crianças que se converteram, aceitaram Jesus. Foi muito bom para trabalhar com elas. Ao mesmo tempo tivemos uma dificuldade, mas Deus nos honrou, nos abençoou de uma forma que a gente não esperava. Essa daí foi um dia que a gente foi fazer um louvor, né, na praça lá. Pegamos, reunimos, fomos para a praça fazer um louvor e foi muito abençoado. E a gente se preparando para a EBF. O Rafael se preparando, recebendo a maquiagem antes da EBF. Gente, foi tremendo. Foi Jesus, o tio Doideira trabalhou, impactou muito, foi bem legal. Esse aí no decorrer da EBF, né, no sábado. Esse dia foi tremendo. Organizamos tudo por culto, o culto na quadra, convidamos visitantes e botamos umas cadeiras assim. E na parte mais alta assim, tinha uma parte coberta, né? Botamos os instrumentos, a pessoa que estava a cantar ali. E estamos lá, começou o culto, se não me engano, no segundo louvor, desce aquela chuva forte. Nisso todo mundo pega a cadeira, pega tudo e entra para dentro da igreja. Olhou um para o outro e falou assim, vamos voltar. Foi tremendo, o culto inteiro na chuva, aquela chuva descendo e sentindo a presença de Deus ali. E as pessoas, os visitantes, nesse dia, almas se converteram, as pessoas ficaram assim, poxa, é um bando de louco. Uma chuva danada, esse pessoal cantando, pulando, louvando a Deus, e depois sentamos e ouvindo a palavra. Foi uma coisa assim que acho que nunca mais vou viver uma situação dessa. Esse dia foi realmente muito especial, né? Eu fui ministrar e eu estava em cima do palco, né, que ficava anexo à quadra ali. Na hora assim, a gente às vezes não tem noção daquilo que a gente pede para Deus, né? Eu falei assim, que pedindo para eles, né, que ele gerasse no coração dele uma expectativa
de que fosse um culto diferente, de que Deus movesse de uma forma diferente, como nunca havia sido feito igual. Eu estava cantando, quando eu olho para a esquerda assim, eu vi as nuvens se formando, mas foi um troço muito rápido. E veio a chuva e desabou aquele mundaréu d'água. Eu falei assim, rapaz, correu todo mundo para dentro da igreja. Eu falei assim, acabou o culto. Daqui a pouco, não deu 2 minutos, veio aquele bando de doido, correndo por baixo da chuva e pulando e cantando. E a gente cantando Lançar a Rede ao Mar. Parecia aquele monte de peixinho pulando no meio da quadra lá. E foi tremendo. Nesse dia aí acho que se não me engano, foram 4 vidas que foram alcançadas. Os meninos estavam passando na rua, olharam a gente igual doido, pulando na quadra, foram ver o que era. Foi tremendo, glória a Deus. Essa daí foi no segundo dia, né? Preparamos tudo para fazer a gincana na quadra, começa a chover. Lá assim, né? Faz muito calor e chove ao mesmo tempo. Então, e aí como vamos fazer? Aí fizemos as gincanas com as crianças dentro da igreja, foi muito bom também, foi muito bom poder trabalhar com as crianças. Esse daí foi o Felipe, né? Que foi o outro palhaço junto com o Rafael. Essa aí foi a equipe lá, já no domingo, que ajudou lá na IBF, algumas das crianças. Esse aí foi o nosso dia de folga lá em Curitiba, né? A gente trabalhou e tivemos um dia de descanso. Essa aí é a Igreja Batista do Jardim Paraíso, né? Lá é uma região muito próspera e ao mesmo tempo muito pobre. Ela é bem próspera financeiramente, tem a sua área carente, mas é muito pobre de falar de Jesus. São poucas igrejas, são poucas pessoas que conhecem, que precisam desse amor, que precisam se falar. A gente batia nas portas das casas, tinha pessoas que fechavam a porta, mas tinha pessoas que recebiam de uma forma, com uma necessidade. Se fosse assim, ficava ali 1, 2 horas e elas dando atenção, era uma necessidade daquilo de Jesus, de você ouvir assim, poxa, como eu preciso disso. E foi tremendo, foi muito bom tá aqueles dias ali. Eu e o Rafael, um irmãozão que Deus deu nessa trans. Essa daí é a Elza. A Elza, ela tem 3 filhos pequenos. O Mateus, que é o mais velho dela, frequenta a igreja. E na trans de 2009, eles tentaram evangelizar a Elza. Mas a Elza saía de casa às 7 da manhã e só voltava às 7 da noite trabalhando. Com um filho pequeno ainda, com 3 crianças. E só conseguiram fazer o evangelismo com o Mateus, né, que foi na primeira trans que teve lá. E pela graça de Deus, nós voltamos, paramos na casa dela e conseguimos fazer o evangelismo com ela. O pastor Gutenberg chegou a tomar uma surpresa com a Elza, fizemos com a Elza. E chegamos, ela aceitou o estudo, demos Joãozinho para ela, que era o nosso livro de trabalho, de evangelismo. Ela chegou no estudo, gente, eu já fiz todo o estudo. Eu só tenho a dúvida de qual igreja eu devo seguir, né? Que a gente começou a falar primeiramente de Jesus. Aí levamos um outro folheto a ela e mostramos. Ela foi na igreja e no final do culto que ela... Nem no culto que ela foi, na palestra que o Rafael deu sobre drogas, ela virou para a gente e falou assim, comigo assim, olha, eu vou ficar, aqui é o meu lugar. E foi muito bom. E a Elza, assim, e ela estava interessada nos estudos, ela estava participando com a gente, estudando, lendo a Bíblia, e foi muito bom poder alcançar essa vida. Essa daí já foi a família no dia do batismo lá, né, que se converteu. Aí estava a Edna, a Aline e a Flávia. A Edna já estava levando para a igreja a sua sogra e a sua cunhada, né, já puxando, já lançando a rede dela e trazendo alguém junto com ela para a casa do Senhor. O Juan, ele marcou minha vida. Eu encontrei o Juan, eu estava sozinho na rua e estava ele e a mãe dele. E ela estava assim, muito humilde na situação dos dois. Eu abracei ela e falei de Jesus para ela e pedi para que ela levasse o Juan na EBF. E nas 2 EBFs que teve, o Juan estava lá. E quando eu olhei para o Juan, eu me vi muito a minha história. Eu lembrei muito de quando eu era garoto e da situação muito humilde que a gente viveu, eu, minha mãe e Léo também. E saber assim, poxa, Deus fez tanto por mim, glória a Deus, onde eu estou hoje. Eu pedi para Deus, Senhor, da mesma forma, cuida da vida do Juan também, zela pela vida dele. Depois de ver ele lá, e depois de a gente pegar, não foi por um acaso, foi Deus mesmo. Eu fui recensear uma casa 2 dias depois da EBF, e foi justamente o barraco que o pai do Juan estava construindo. E a gente alcançou os 2 ainda, tanto o pai quanto a mãe do Juan. E a Wanda, ela pegou, mandou mensagem para mim, sobrou bastante comida, né, da trans, e eles montaram uma cesta básica e foram lá até a casa do Juan. E ela falou comigo que no domingo agora, que teve a EBD pela manhã, eles já estavam já presentes, já fazendo parte. Da igreja.
Isso não tem preço isso. Meu coração é muito mole, Deus. Lá em Salmos 122, diz assim, 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Não tem preço, não tem nada que vai pagar, que vai poder descrever quão bom é falar de Jesus. Eu precisei ir lá para Joinville para poder descobrir, para poder ter esse amor ao próximo. E para poder ver que eu posso fazer a minha parte aqui do meu lado. Se Deus me enviar para ir para outro lugar novamente, estarei, Deus, estou aqui, pode me enviar. Mas é tão gratificante. Por experiência, eu não consigo mais olhar para uma pessoa do jeito que eu olhava antes. Eu não consigo olhar para uma pessoa e posso, assim, sentir um desprezo, mas eu falo assim, Deus me perdoa, esse é meu irmão. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que falar. Quantas pessoas, às vezes, por um instante são levadas. E às vezes uma palavra, um abraço, um gesto de carinho, um falar de Jesus vai fazer diferença na vida daquela pessoa. E muito mais vai fazer diferença na nossa vida. Quanto uma vida pode impactar, quanto uma vida pode fazer diferença. Eu tenho certeza que o Juan fez a diferença na vida do Rafael, como outras pessoas fizeram a diferença na minha vida e na vida de quem esteve lá. Então, não tem preço, não tem nada. É muito grande, é muito bom viver na dependência de Deus. É muito bom estar fazendo aquilo. Os dias lá eram dias assim maravilhosos. Parecia que a gente acordava e dormia ali e com aquela disposição. Tinha dia que a gente desanimava, mas Deus dava uma força, porque nenhuma barreira, nada não estava deixando. Era alcançar, era prosseguir, era fazer a obra. E eu posso falar, eu fui transformado. Jesus transformou a minha vida. Teve um dia que eu estava tomando banho e Deus falou assim, vou falar contigo. Deus vai falar comigo? Vou falar contigo. Abre a Bíblia. Vou abrir a Bíblia onde? Não sei. Aí eu saí do banho, coloquei minha camisa, aí eu olhei assim no peito, Jesus transforma. Aí veio lá no meu coração, Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E foi tão bom aquele dia eu pude novamente entender, né, que a transformação ela pode estar vindo a cada dia, a cada momento, e que essa transformação eu possa continuar, eu possa conseguir passar isso para vocês, ou que vocês possam sentir essa necessidade, essa paixão, porque é muito bom, não tem como descrever, é muito bom. Queria compartilhar um texto que está em Mateus, quem tiver com a Bíblia aí pode abrir, Mateus 16, versículo 26. Essa aqui foi uma pergunta que eu fiz para Deus, em oração, perguntando quanto que vale uma alma. Qual o preço de uma alma? E várias pessoas que eu tenho tido a oportunidade de evangelizar, eu tenho feito essa pergunta, quanto que vale uma alma? As pessoas falam assim, não tem preço, tal. E foi justamente com esse texto que Deus me respondeu. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Quando eu vi esse texto aqui, eu sou contador, e eu fazendo a contabilidade celestial aí, eu percebi o seguinte, que se através da minha vida, Deus alcançasse uma alma, uma pessoa, eu já poderia me considerar o homem mais rico dessa terra, porque eu já conquistei mais do que o mundo inteiro. Isso é o preço de uma alma. Ela vale mais do que o mundo inteiro, mais do que o mundo inteiro. Então, assim, uma alma, quando perguntar se uma alma não tem preço, ela tem preço sim. Foi um preço de sangue, um sangue inocente que foi vertido na cruz do Calvário por todos nós. E Deus começou a chegar a falar ao meu coração, me preparar antes de me enviar para lá, com alguns trabalhos que eu comecei a chegar a fazer aqui dentro do Silvio Jardim, a visitar alguns garotos que estavam com problemas com dependência química aqui dentro do nosso município. Tenho compartilhado muito com o pastor, graças a Deus tem um ombro ali que está dando muito suporte, a gente tem me ajudado em oração. Meninos aqui dentro do nosso município, de 12, 13, 14 anos, que já estão se envolvendo pesadamente com drogas. Meninas aqui dentro do nosso município que hoje estão se prostituindo
em troca de drogas, aqui dentro de Silvio Jardim. Então, como o pastor Pegou falou, né, a nossa missão, ela começa aqui. Essa aí foi a Nadia. A Nadia foi minha dupla, abençoada. Ela é seminarista lá em São Paulo. A gente ficou nesse dia recenseando até tarde, né? Aí quando deu mais ou menos umas 9 horas da noite, lá demora um pouco para anoitecer, eu virei para ela e falei assim, Nadia, está com disposição? Ela, não, tô, meu irmão, vamos embora, aleluia. Eu falei assim, vou te levar num lugar legal agora, aí, vou te levar nas quebradas junto comigo. Eu falei assim, mas que negócio de quebradas? Você vai ver. Esses aí são meus irmãos. A gente estava passando lá por uma área mais carente, né? Parece que eu já até sinto já esse negócio, parece que tem me puxado isso. Eu cheguei lá, o cara já estava apertando o baseadinho lá. Eu falei assim, meu irmão, segura aí, cara. Segura aí, não aperta ainda não, que eu vou chegar e trocar uma ideia legal com você, meu irmão. Olha só, eu tô aqui chegar e falar uma parada muito doida para tu agora. Tu vai viajar nessa aqui, cara. Deus te ama e te ama do jeito que você tá. Eu passei 9 dias junto com esses garotos lá, abraçando eles e trocando uma ideia e falando assim, talvez as pessoas que estão acostumadas a conviver comigo assim, eu falando o pessoal acha que eu sou sério, né? Mas não sou não. Eu conversando com os caras lá, trocando uma ideia, sabe, falando do amor de Deus e do propósito de Deus para a vida deles também. Porque quando, igual o Maguinho leu, quando Deus fala para eu ter amor ao meu próximo, aqueles lá também são meu próximo. Eu não me enfiei lá dentro, daquelas bocas de fumo lá, sem que Deus não tivesse tocado meu coração, eu sentisse a segurança de Deus, de que Ele estava comigo ali. Tem até um hino do Thales Roberto que fala que Ele é contigo onde quer que tu vais, então é isso. Eu passei 9 dias evangelizando aqueles meninos lá. Eu fazia o meu recenseamento e voltava lá onde acontecia o tráfico de drogas. Só que eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, eu quero ir lá dentro daquele barraco onde eles estão vendendo lá. E teve um dia que eu estava fazendo um estudo na casa ao lado e um dos garotos me chamou para ir lá dentro. E quando eu entrei lá, assim, foi uma quantidade absurda de drogas, muita droga. E dinheiro também. O cara, quando eu vi ele guardando um bolo assim, só de nota de 100 e 50. E naquilo, os meninos assim, que eles parecem, eu até falei com o pastor, eles parecem até que é igual morcego. Eles parecem que eles passam a noite toda acordados e passam o dia dormindo. Os garotos dormindo no chão do barraco e naquele lugar, sabe, de sistema trevas, de pessoas entregas realmente a Satanás ali, e a gente poder ter a oportunidade de chegar de falar de Deus ali dentro ali, foi algo muito impactante. E eu ergui minha voz ali, eu orei por eles, e 2 dias depois do que eu tive lá junto com eles, a polícia entrou fazendo um trabalho lá no barraco lá e saiu dando tiro e botou o barraco abaixo, só que graças a Deus nenhum deles estavam lá. Então, aí depois eles vieram me encontrar na rua e falaram assim, poxa, quebrou tudo, a casa caiu. Eu falei assim, olha só, foi uma oportunidade que Deus deu para você. E eu creio a Deus, eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia da vida deles, que nenhum desses garotos aqui, ele venha morrer sem antes entregar a vida ao Senhor. Porque uma vida daqueles meninos ali tem um preço muito grande. A gente viu aqui, vale mais do que o mundo inteiro. Quando você resgata um cara desse, que já está lá praticamente com os 2 pés no inferno para Cristo, cara, é uma coisa assim, fantástica, porque o mesmo potencial, o mesmo vigor que ele tem para fazer as coisas erradas, ele vai ter para servir a Deus e com testemunho. Então, assim, como que vale a pena a gente estar orando para essas pessoas, por eles, estar investindo, porque nunca é em vão. A própria palavra de Deus fala isso também. Daí é tudo feijão. O pessoal estava distribuindo na comunidade carente lá, a gente conseguiu levar 2 garrafas de feijão para a igreja. Aquele garotinho ali de baixo, ali, o Tiago, o Gutenberg mandou uma mensagem para a gente agora, falando que ele sofreu um acidente durante essa semana, que ele tem um outro irmãozinho dele pequeno, ele veio um carro, ele empurrou o irmão, só que ele não conseguiu sair da frente do carro e foi atropelado. Está no hospital, ele passou por uma cirurgia no abdômen, não corre risco de morte, mas cabe a gente estar orando por ele, o nome dele é Tiago. Para mim, foi uma experiência fantástica esse trabalho com crianças. Não que eu nunca tinha tido essa oportunidade de estar no meio deles, brincando com eles. Eles subiam em cima de mim, tio, vem cá, e jogava na perna, pulava na cacunda, a gente abraçava. E depois que a gente viu aquelas crianças assim, a gente falando de Jesus, de uma forma assim que a gente conseguia cativar eles, foi algo assim, para mim, muito especial. E, pastor, eu quero levar isso adiante.
sabe? Deus tocou meu coração realmente. Para mim foi uma experiência fantástica, entendeu? Memorial Kids, estamos aí. Sempre que tiver, assim, eu vou estar fazendo parte agora aí. Então, assim, olha os extremos, assim, que Deus me coloca, né? Eu estava dentro da boca de fumo pregando para o traficante e trabalhando já com crianças também. Então, assim, glória a Deus por isso, porque isso não é da gente. Eu até falei, os 14 dias que a gente passou lá na Trans, eu falava com o pessoal o seguinte: a glória não está no homem, a glória não está na gente. Não somos nós que fazemos, a glória está em Deus. Cada vez que a gente diminuir, mais Deus vai crescer, e mais a gente vai ver os frutos das obras das mãos de Deus, não das nossas obras. A gente é ruim, a gente é falho. Aquilo lá, esse impacto todo que teve, contando com as crianças, foram mais de 90 pessoas que se converteram. Glória a Deus, mas não é fruto das nossas mãos. Foi fruto, sim, de oração, comprometimento com Deus, de muitas pessoas que estiveram intercedendo, mas foi Deus que alcançou aquelas vidas. E cada vez que a gente reconhece isso, de que a glória não está no homem, cada vez que a gente se humilha mais diante de Deus, cada vez que a gente ora mais, que a gente prostra o nosso joelho, que a gente se quebranta diante de Deus, mais a gente vai ter os frutos, mais a gente vai ver o agir do Senhor. E eu tenho fé, e falo isso com convicção, pastor, que a nossa igreja vai ser, já tem sido e vai continuar sendo, um diferencial cada vez maior aqui dentro de Civil Jardim. Essa visão de amor, respeito e aceitação, eu pude ver isso assim, que eu posso pegar e falar por mim e pelo Maguinho, isso está muito entranhado já dentro da gente, já está no nosso DNA, já faz parte. E como que as pessoas que estavam junto com a gente lá, de outras igrejas, elas poderiam sentir e ver algo diferente. E procuravam saber, qual é a igreja de vocês? E tal, falava do site, falava da igreja com relação à nossa visão, uma igreja sempre, igual o pastor falou, bíblica, tudo está aqui, a gente procura chegar a viver o que está aqui, buscando a Deus, sempre respeitando o nosso próximo, amando o nosso próximo e seguindo em frente. O que a gente aprende aqui dentro da igreja, a gente tem que chegar a levar lá para fora. E foi isso que a gente tentou pegar e levar as pessoas. Paulo mesmo fala, eu não tenho dado mais do que aquilo que eu tenho recebido de Deus. E graças a Deus que eu pude chegar a compartilhar com ele tantas coisas que eu tenho aprendido aqui dentro. Tantas experiências que Deus tem me permitido chegar a viver aqui dentro da igreja. Só para você ter ideia, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. São 600 mil habitantes, com 600 batistas. Aí eu falei com o Fabio falou assim, é 1%. Eu também, quando me falaram um número assim, é 1% não, é 0,1% de batistas. Lá, igual o Maguinho falou um pouco, né? O que acontece que a gente vê muitos aqui, de pregar prosperidade, de que se você aceitar Cristo você vai ter uma vida próspera, não cola, porque lá as pessoas têm um padrão de vida muito bom. Lá você só não trabalha se você não quiser. Realmente o que o Gutenberg teve aqui, falou, de fato é verdade. As pessoas não se preocupam nem em se qualificar, porque a demanda de trabalho é muito grande. E eles ganham bem, recebem bem. Aquele bairro que a gente estava ali foi interessante, porque era um bairro era um bairro de invasão. Então eles estavam na expectativa de que a prefeitura fosse lá, tirassem ele, desse uma casa própria para eles, mas o cara continuava morando num barraco com um Picasso na garagem. Então assim, sabe? Então não cola, mas assim, apesar de tudo isso, dessa estabilidade financeira, são pessoas extremamente vazias e carentes de Deus. O índice de suicídio lá também é algo alarmante. Então, assim, vale a pena a gente chegar a estar orando pelos missionários que estão no campo. Quem tiver, Deus despertar no coração de estar indo lá, porque isso é Brasil, às vezes a gente pensa que não, mas assim, o percentual de pessoas evangelizadas lá é muito pequeno em comparação com aqui. Foi depois da canseira que essa criança deram. A cara. Daí foi eu pregando no domingo à noite. A Marcela, eu conversei em particular com ela, ninguém sabia, ela sofre de uma doença chamada lúpus, que é, como é que é o nome mesmo? É autoimune, não tem cura. Eu até perguntei para Gutenberg, aquele enfermeiro, o que é. Ele falou que o lúpus é como se fosse um tipo de um câncer no sangue, não tem cura. Eu conversando com a Marcela, eu falei assim, Marcela, mas ninguém sabe disso. Eu falei assim, não, você nunca testemunhou disso? Ela, não. Eu falei assim, mas você precisa testemunhar, porque as pessoas precisam saber de que está te mantendo de pé aqui numa trans ainda é Deus.
E no culto de domingo à noite ela deu o testemunho dela, e depois eu trouxe a palavra, e foi fantástico. Deus ajuda de uma forma assim tremenda. Várias pessoas foram alcançadas, um quebrantamento muito grande. Mas é aquilo, a gente sempre com isso, pegar, saber ficar atento àquilo que Deus tem a ministrar, que Deus tem a fazer. Esse culto me fez lembrar, uma vez que eu estava lá na igreja em Baú, no ensaio do Ministério do Louvor, em que começou a chover, e a igreja lá tem as janelas, né, são os vidros tipo aquele blindex grande. E eu parei de frente para aquele vidro ali, fiquei olhando e comecei a ver as gotinhas de água pingando ali. E eu falei para Deus assim: Senhor, cada uma dessas gotinhas que estão caindo nesse vidro aí é uma alma que eu queria ganhar para o Senhor. E Deus falou comigo: olha lá para fora. Olha lá para fora. Tem chovido muito mais lá fora do que essas gotinhas que estão caindo nesse vidro. Hoje, o que eu peço a Deus é que eu quero ser só um instrumento nas mãos dele, mais nada. Eu peço a Ele que Ele continue me dando coragem de abrir mão das minhas vontades, abrir mão das minhas vaidades, e para amar cada vez mais as pessoas. Ame as pessoas, ame gente, não ame as coisas. Porque Deus tem ministrado no nosso coração e tem colocado na visão da nossa igreja justamente isso. Não ame as coisas, ame pessoas. De que dará o homem, né? Mesmo que ganhe o mundo inteiro e perca a sua alma. Não foi para isso que Deus pagou um preço tão grande, entregando o Filho dele. Que a gente continue cada vez mais colocando isso no nosso coração, que a gente continue externalizando isso, vivendo isso, porque vale a pena. A visão está nisso. Eu fico imaginando quando chegar o grande dia, assim, quando eu me colocar diante de Deus, que eu não sei, ou se Cristo voltar antes, ou se Deus me levar, de eu pegar, chegar, de eu estar diante dele e falar assim: poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ter aberto mão de alguns poucos prazeres. Valeu a pena abrir mão de algumas poucas coisas por amor às pessoas, por amor a gente, porque não tem preço. Não tem preço. Você pegar, chegar, estar na eternidade e saber que você se barrar com uma pessoa lá e falar assim: poxa, eu plantei, veio um regou, o outro colheu, mas está lá, está no céu. Tremendo. Daí foi o batismo. Teve uma história, vou contar rapidinho, pastor. Você pode contar? Teve uma situação lá, assim, a gente passou, foram várias vitórias, né? Muitas vitórias que Deus deu. Mas as vitórias são consequência de algumas lutas, né? Graças a Deus também por elas. Faltou água alguns dias lá na igreja à noite. No primeiro dia que faltou água, foi um dia que justamente que estava eu e o Maguinho, a gente estava caminhando junto, e aquilo marcou muito também a gente, que eu estava passando no meio da rua, eu, o Maguinho e o outro rapaz da igreja, e tinha um cara parado de bicicleta na esquina. E a gente já tinha passado pelo cara e eu senti no meu coração, deu volta lá. Eu voltei para falar com o Candango, né? Cheguei lá, comecei a pegar a falar de Jesus para ele, o Maguinho do meu lado, o pessoal intercedendo ali, e a gente conversando com o rapaz. Eu falei assim: olha, eu vim aqui chegar a falar que Cristo ele tem um comprometimento grande com você, que Cristo te ama. Ele falou assim: poxa, mas eu errei tanto, fiz tantas coisas erradas no meu passado. Aí eu falei para ele assim: Sérgio, a Bíblia fala o seguinte, que do momento que você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados e reconhecer eles diante de Deus, tudo aquilo que você fez vai se passar, e daqui para frente tudo vai se fazer novo. O que eu estou querendo pegar e te oferecer agora, através de Cristo, é uma nova vida, é uma nova oportunidade. E o Sérgio, ele se agarrou naquela esperança de viver uma nova vida. Eu não procurei saber o que ele fez no passado, mas eu peguei e falei com ele: Sérgio, daqui para frente tudo pode ser diferente. No dia seguinte, ele apareceu lá na igreja, e me procurando, desesperado, querendo conversar comigo, veio falar comigo. Eu abracei o Sérgio de novo, e a gente sentou para conversar, e ele me expôs a situação dele, muito complicada realmente, mas que Deus já estava começando a trabalhar. O Sérgio estava 3 dias sem comer e sem tomar banho. Eu abracei ele, comecei a chegar ele chorando e se quebrantando, e o Sérgio orando já junto comigo. De um dia depois, assim, ele pedindo a Deus, assim, foi uma oração muito... Sabe, a gente está acostumado a ver tantas pessoas subirem de púlpito e emboçar a voz e tal, para pegar falar com Deus. Ele falou de uma forma assim, tão simples, mas tão sincera com Deus, que aquilo
poxa, moveu muito meu coração. E quando a gente, eu conversei lá com alguns missionários, né? Corri atrás de um e o outro para conseguir roupa para o Sérgio, queria até dar um banho nele lá, mas não tinha água na igreja. Consegui a camisa de um, a bermuda com o outro lá, até a cueca a gente conseguiu arrumar lá, alguém doou a cueca lá pro Sérgio. E quando eu cheguei para conversar com o pessoal, eles falaram que eu estava com um cheiro muito forte. Eles tinham conseguido água só para fazer a comida para a noite, né? Eu falei assim, Rafael, tá aqui, ó, a gente não vai lavar a louça hoje não, mas vai tomar um banho. Eu como líder do pessoal, você falou assim, poxa, eu não sou melhor do que ninguém, cara. Deus, o que a gente pode fazer aí? Aí eu olhei assim, tinha 2 latão de lixo, balde de lixo, eu falei assim, vai ser agora mesmo. Tirei o lixo de dentro ali, amarrei no saco, falei assim, onde é que vocês conseguiram essa água aí? Aí o pessoal falou assim, olha, foi na casa ali de baixo, ali, tem uma torneira lá, a gente pediu a garota lá, o pessoal veio trazendo uma panela, né? Eu falei assim, nós vamos levar o balde lá agora, a gente vai lavar os baldes, vamos trazer essa água aí, as meninas vão tomar banho, depois a gente volta lá pegar água pra gente. Quando nós chegamos lá na casa da mulher lá, aí veio a dona. Quem mandou vocês, quem autorizou vocês pegarem água aqui? Aí o Felipe estava junto com a gente e falou assim, ih, ferrou, vambora. Eu falei, Felipe, segura aí. Ela não falou que não iria dar água para a gente, ela só perguntou quem autorizou. Eu falei assim, olha, quem autorizou foi uma jovem que mora na casa, provavelmente deve ser filha da senhora. Aí ela falou assim, então tá, eu de forma alguma negaria água para vocês. Aí eu falei assim, eu conversando com o Felipe, né? Tá vendo? Eu falei assim, aí eu cheguei para a dona da casa, né, e falei assim, olha, a gente está aqui fazendo um trabalho missionário na comunidade, isso já era tarde da noite, já deve ser umas 10 horas da noite, aqui no bairro, e falando de Jesus. Eu estava com a blusa, né, Jesus Transforma, e falando de Jesus. E essa situação que a gente está nesse momento aqui, me traz à memória uma passagem, quando Cristo, ele chega à beira de um poço, encontra uma mulher sentada, e pede a ela de beber. Aí perguntei para ela, a senhora conhece um pouco da Bíblia, conhece de Jesus? Ela falou assim, conheço um pouco, sim. Então, hoje, da mesma forma com que a gente tem vindo aqui à casa da senhora, e tem pedido água à senhora, e a senhora não tem nos negado, também eu queria pegar e te oferecer da mesma forma que Cristo fez com aquela mulher. Uma água que, se você beber dela, você nunca mais voltará a ter sede. Rapaz, ela pegou e falou assim, eu perguntei a ela, você quer conhecer a Cristo, você quer essa água, eu quero. A gente evangelizou a mulher, discipulamos ela e ganhamos quase a família toda para Cristo. Só pela questão da água que tinha faltado. Então assim, Deus ele age de umas formas, entendeu? Que a gente tem que pegar também, estar atento e ter a sabedoria de, naquele momento que a gente está inserido ali, que a gente pode pegar e fazer diferença. Então assim, foi fantástico. Teve assim, várias outras situações. Teve uma do cara da moto. Eu estava passando e vi o cara lavando a moto dele lá, e eu gosto muito de moto, né? Aí o pessoal tinha 6 pessoas junto comigo, eu falei para o pessoal assim, dá linha na pipa, e que eu ia falar com o cara, né? Cheguei para falar com ele, falei assim, pô, legal, você está limpando tua moto aí, pô, maneiro. Pô, a gente está fazendo um trabalho aqui, missionário, né, aqui no bairro evangelístico e tal. E da mesma forma que você estou vendo você com esse cuidado, com esse zelo, com a sua moto, eu queria dizer para você que Deus também quer fazer uma limpeza no teu coração. Só isso, o cara se quebrantou todo. E abriu o coração dele, e começou a contar as situações, falou que precisava realmente de Cristo. E assim, é terra muito boa, sabe? Poxa, glória a Deus, essas pessoas que foram batizadas aí, muitos deles ali foram frutos das trans em 2009. Então, assim, hoje eu oro a Deus para que daqui talvez 1 ano, 2 anos, que a gente venha ver cada vez mais frutos desse trabalho que a gente fez lá, sabe? Que a gente continue orando pelo pastor Gutenberg, pela Vânia, o trabalho que eles estão fazendo lá é um trabalho árduo, ficar longe de casa, da família, abrir mão de muitas coisas que eles tinham aqui, do convívio com os amigos, para estar lá no campo missionário. É um trabalho difícil, é um trabalho realmente árduo, mas assim, a recompensa nossa não está aqui na terra. Não está aqui na terra, está no céu. A gente vai passar por dificuldades aqui, claro que vai passar por dificuldades, mas crendo que a nossa recompensa, o nosso galardão está no céu, está na eternidade. E por mais que a gente venha sofrer por amor a Cristo, vale a pena entregar a vida. Aí, Manu, você viu que eu estava cuidando.
Eu e o Maguinho. Dormimos lendo a Bíblia. Não sei quem foi infeliz que tirou foto, mas tudo bem. Glória a Deus. Amém. O Maguinho ficou injuriado porque faltou água na igreja, né? Aí o Gutenberg subiu e tirou a boia. Aí de noite caiu a água. E encheu a parte de cima todinha, começou a chover dentro da igreja. O pessoal não entendia, não está chovendo, como é que está caindo água dentro da igreja? Molharam todos os colchões, menos o meu. Eu falei assim, foi falta de oração de vocês. Olha, eu do lado do Rafael, meu colchão encharcou. Todos os colchões. O meu colchão encharcou, o do Rafael ficou sequinho, eu não entendi aquilo. A gente orou a Deus e falou, Senhor, manda água, mas, sabe, pastor, a unção estava tão grande que Deus derramou com força. Da próxima vez eu falei com o pessoal, pede justa medida. E fora os episódios, né? Aí dormiu o Rafael com a cabeça para um lado e eu para o outro, assim, quando tava os dois colchões. Tô muito bem de noite, lavar um pé no meu rosto lá, pernado. Foi muito legal, glória a Deus. Por alto, tá? Os números, assim, contabilizados, que a gente até teve uma dificuldade, que a gente se preocupou tanto em fazer o trabalho que a gente esqueceu da parte burocrática um pouco, mas é preciso também. Foram mais de 400 famílias visitadas, foram 91 pessoas que se converteram nesses 14 dias, tivemos mais de 900 pessoas abordadas, 387 pessoas, se não me engano, evangelizadas. Então, assim, foi um mover muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Assim, foi realmente tremendo. Deus, ele abriu as portas, Ele preparou o campo, Ele preparou o coração daquelas pessoas para receber. As pessoas, a gente ouve falar muito que no Sul as pessoas são frias. E de certa forma são sim, até pelo fato da colonização alemã, italiana. As pessoas assim, eles são muito educados, mas são muito frios. Mas a forma com que eles receberam a gente, principalmente assim, abrir a casa deles, colocar a gente dentro, oferecer água, oferecer comida para a gente e cuidar, poxa, foi uma coisa muito de Deus. Então assim, a gente viu o agir de Deus profundamente naquilo ali, fruto das nossas orações. A gente, no momento que a gente se colocar diante de Deus e continuar reconhecendo que a glória está nele, é coração, gente. O cara é feito de carne como a gente, tem coração como o nosso. Então quem faz a obra é Deus. É verdade, sim, amém. Se coloque de pé um pouquinho, nós vamos orar pela vida do Rafael e do Maguinho, agradecendo a Deus esse tempo que eles viveram lá. Eles contaram aqui mais as vitórias, mas o Rafael conversou comigo na segunda-feira, ele e Maguinho, nós fizemos lá uma reunião. Teve muita luta também, né? As lutas a gente entrega para Deus, mas as vitórias foram muitas também. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus os abençoe muito, continue usando. Nós temos um projeto que eu vou falar já da nossa igreja para esse ano, e o Rafael e o Maguinho são peça-chave nesse negócio. Já conversei com eles e já estão alinhavando tudo, e já vamos começar a orar já por isso. Então vamos orar. Sem tomar aqui na direção do Maguinho e do Rafael. Senhor, obrigado, meu Deus, porque o Senhor levou em paz, levou guardado por Ti, trouxe esses nossos irmãos, Deus, que foram enviados ao campo missionário. E Deus, trazem agora esse relato, Deus, do quanto o Senhor moveu naquele lugar. Deus, continua abençoando, Deus, a vida do Rafael, do Maguinho, e que eles, a cada dia, Deus, estejam voltados para Ti, com o olhar colocado no Senhor, e que a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu favor sempre esteja sobre a vida dos Teus filhos. Nós pedimos isso, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, pelo que o pessoal fez. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.